Uma dica para combater o estresse, ansiedade e a depressão. A novidade é uma prática que não tem nada de nova. Ela começou há milhares de anos. E ultimamente ganhou adeptos, pessoas com interesse em melhorar a qualidade de vida. Estamos falando da meditação. Quando um pensamento passa por cima do outro e o tempo começa a fechar. Às vezes é inevitável. Você cai num quadro de ansiedade, num quadro de depressão, porque você não tem mais lugar, não tem mais espaço dentro de você. Não foi fácil enxergar o caminho, mas a Ana Maria conseguiu tirar da depressão uma palavra muito potente que estava ali, bem debaixo do nariz dela. Respiração. Aí veio a grande virada. No lugar da medicação, a meditação. Busquei um psiquiatra, tomei remédios, mas aí eu percebi que os remédios só não me faziam bem. Só isso não adiantava. E eu precisava de uma coisa a mais. Meditação. No dicionário significa pensar, projetar, refletir. Meditação é um conjunto de práticas e técnicas que são utilizadas desde a antiguidade, da antiga Índia, antiga China, relacionadas principalmente a um foco de atenção, a aprimorar a concentração, a atenção, e com isso a gente consegue ter impacto positivo em vários setores da vida, como no trabalho, no estudo e também no controle de sintomas relacionados a estresse, ansiedade ou depressão. Na prática, a meditação nada mais é do que pensar só no agora, no presente. Focar a atenção principalmente no ar que entra e sai do nosso corpo. Os pensamentos, eles vão surgir, eles são normais da nossa mente. E é isso que a gente aprende com a meditação, a lidar com esses pensamentos. Você não vai esvaziar a sua mente, mas você vai perceber que entre um pensamento e outro há um intervalo. E cada vez mais esse intervalo vai ficando maior. E você vai conseguindo concentrar mais a sua atenção nesse intervalo e sentindo um estado mais de paz, de bem-estar. Cada um pensa de uma forma, vê o mundo de uma forma, e a meditação acaba desligando esse modo automático e permite um outro jeito de pensar, um outro jeito de funcionamento cerebral que pode se relacionar a um melhor bem-estar, a uma melhor qualidade de vida. Seria, de certa forma, sair um pouco do modo habitual em que a gente no dia a dia de trabalho fica, ou de pai, ou de obrigações, fica o tempo todo nesse meio. A gente vai entender a partir de agora como funciona essa máquina gigante chamada cérebro quando meditamos. Os cientistas já comprovaram que nas práticas ativamos áreas que não usamos na correria do dia a dia. A meditação agora é ciência, usada inclusive no tratamento de uma série de doenças, além de noites mal dormidas. Estudos comprovam que apenas 20 minutos de meditação têm o mesmo efeito de quem dormiu 2 noites inteiras. E noites bem dormidas, viu? A gente vai conversar agora pela internet com a neurocientista Sara Lazar. Ela que é uma das referências na Escola de Medicina de Harvard e foi uma das primeiras cientistas que estudaram a fundo a meditação. Ela conseguiu comprovar que sim, acontecem mudanças no cérebro diante dessas práticas de meditação. Sara, o que você descobriu? Right, we did several studies. Ela diz que foram diversos estudos sobre meditação. Em um deles, foram avaliadas pessoas que nunca meditaram. Durante 2 meses, esses voluntários foram submetidos à prática. O resultado foi uma mudança de volume cerebral em regiões relacionadas ao estresse e à felicidade. No fim das contas, eles estavam menos estressados e mais felizes. A cientista detalhou nos estudos que em meditadores de longa data, a massa cinzenta aumenta em regiões do córtex auditivo e sensorial. Eles são responsáveis pela memória de trabalho e tomada de decisões na nossa vida. Ela diz que nosso córtex encolhe à medida em que envelhecemos. Só que em meditadores com idades entre 40 e 50 anos,
foram encontradas as mesmas quantidades de massa cinzenta de pessoas de 20 a 30 anos. Diante de tantas constatações científicas, a meditação deixou de ser só um exercício mental para ganhar papel de tratamento de doenças. Tem várias situações médicas, ansiedade, depressão, algumas dores, desatenção, que a gente não tem um tratamento médico fenomenal, único, e que a meditação mostrou que ela é muito boa e que funciona. São milhares de técnicas pelo mundo. A gente foi conhecer e testar algumas maneiras de meditação. Deixa esticar bem essa região da garganta. Começamos numa sala de yoga. É uma prática que envolve exercício e força do corpo e que funciona como uma espécie de preparação para a meditação. Teto, alongue, respire, expire. Bom, é nesse espaço tranquilo que a gente vai agora sentir na pele se pessoas como eu, iniciantes, que trazem lá de fora aqueles pensamentos tumultuados, compromissos, conseguem chegar a um estágio de meditação. E a Grace vai guiar para ver se é possível para todo mundo, né? Sim. Vamos tentar? Então vamos começar. Vamos então sentar com as pernas cruzadas. Você vai colocar um pé na frente do outro. Então fechamos os olhos por alguns instantes. Faça algumas respirações bem profundas somente pelo nariz. Puxe o ar e solte o ar pelo nariz, relaxando todo o seu corpo. Não é fácil desligar. Alguns incômodos aparecem o tempo todo. Perceba todas as suas sensações. Algumas delas que você não saberia explicar em palavras. Faça uma respiração profunda. E lentamente abrindo os olhos, encerramos a nossa meditação de hoje. Acho que o que eu mais senti aqui foi imediatamente um desconforto na lombar. Uhum. Acho que a gente está muito acostumada, né? A ficar curvado. Quando você traciona a coluna, você trabalha os músculos de sustentação das suas costas. Mas é preciso persistência para ver resultado. A neurociência comprova que nós precisamos fazer a meditação diariamente por pelo menos 20 minutos por 8 semanas. É quando você tem o que eles chamam de efeito de traço, que é um efeito duradouro, que ele permanece por mais tempo. Isso vai te ajudar a manter um estado de calma, um estado de paz, mas ao mesmo tempo um estado de energia. A dona Lourdes, que já passou dos 70 anos de idade, também consegue. Eu acho que faz bem pra gente. É uma coisa que você parece que fica mais tranquila, você sai dali mais leve. E pra grávida, ansiosa por natureza. Você sente uma calmaria assim, de dentro pra fora? A gente uma sente. Tranquilidade? Sente sim, mas ainda quando a gente tá relaxada, o bebê eu acho que tem esse espaço, né, pra se mexer mais. A meditação dá uma baita desconectada. No momento que vocês estavam meditando, eu percebia que havia helicóptero, havia carro. Vocês notaram isso? Não, eu não. Particularmente não. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Até porque eu escutei muito o som dos passarinhos. E olha, a ciência já mostrou que com paciência e jeitinho, até as crianças conseguem. Quando a gente relaxa, a gente presta mais atenção na aula, a gente fica mais concentrada. Sério? Melhora a sua atenção lá na aula? Sim. Atenção plena no que se está fazendo naquele momento. A técnica da meditação faz o cérebro entrar num modo do aqui, porque ele está pensando no presente e no corpo, no modo do não pensar em planejamento. A partir do momento que você consegue ter consciência dos seus próprios pensamentos, você tem o arbítrio de escolher o que pensar. Então isso em si já é uma coisa muito importante, é um grande poder. A gente sabe que na rua, no batidão do dia a dia, ninguém está acostumado a ver. No meio de um trabalho pesado desse, dá para parar um pouco para meditar? Não dá, nem um pouco. Se a gente parar aqui, a gente perde tempo. E para nós, tempo é dinheiro.
Posso atravessar a sua correria, convidar você para meditar? Obrigada. Tá com pressa? Tô. Não tá afim de meditar? Não, tô um pouco atrasada. A senhora tá correndo? Não, tô com pressa. Tá na pressa, no estresse, nos pensamentos que não param. Vai e vem como as nuvens no céu. É assim que nascem doenças como o transtorno de ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem desse mal. Tá lá no trabalho, tá lá pensando na hora de dormir já, queria estar relaxando. Ou na hora de dormir a cabeça tá lá no trabalho. A ansiedade é um tipo de doença que tem sido tratada com a meditação chamada de mindfulness. Aqui no Brasil, conhecida como atenção plena. Geralmente as pessoas vêm com queixa de estresse, de ansiedade, que elas querem se livrar um pouco da ansiedade, ter mais concentração, mais foco. E depois elas começam a ver que tem ganhos além disso, né? De autoconhecimento mesmo. A prática dessa técnica também tem comprovação científica. E aqui os professores explicam como aplicar essa meditação nas situações da nossa rotina. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem síndrome do pânico, por exemplo. Começa o coração a acelerar, ela já começa a pensar que vai ter uma crise de novo. Então, a pessoa começa a perceber que esses pensamentos estão passando pela cabeça, percebem que é só um pensamento, deixam passar e aí elas conseguem se regular um pouco melhor emocionalmente. Equilíbrio. Equilíbrio, pensamento positivo e aprendizado. Recentemente, um estudo mostrou que as pessoas que meditam são menos afetadas por pensamentos e resultados negativos. Nos testes ficou claro, as pessoas que meditam sabem lidar melhor com uma situação de desconforto nos estudos e no trabalho. Bom, trabalho é uma coisa que não passa ainda na cabecinha do Vitor e da Angelina. Aqui a preocupação tá mesmo em ficar um pouquinho com os olhos fechados e segurar o riso. É fácil ficar em silêncio? Não. É difícil? É. Para eles pode ser só uma questão de tempo. Mas e aí? Será que todo mundo pode aprender a meditar? Aprender a técnica é como falar assim, é difícil aprender a andar de bicicleta? Não, você aprende, tem uma técnica, você aprende. Mas depois você pode praticar o ciclismo ou não. Então, aprender, todo mundo pode aprender. Você consegue não pensar em nada, só na respiração? Consigo, só na respiração. Agora eu não tô nervosa. Você tá calma? Então pronto, a Angelina, depois de meditar, é essa pessoa aqui, calma.